Uhum. Bom, pessoal, então nós vamos dar seguimento, né, na disciplina de tópicos especiais em biomedicina, tá? E aí, a gente hoje vai falar a respeito de biotecnologia dos transplantes, tá? Quais fatores aí que estão permeando essas questões dos transplantes, tá? Que tornaram possível a realização desses transplantes, tá? E o que tem de testes imunológicos, testes de biocompatibilidade, que fazem com que o sucesso nesse transplante possa acontecer, né? Que atualmente a gente está conseguindo fazer essa técnica com muito mais facilidade, né, do que a gente tinha anteriormente, tá? Então, gente, essa vontade de se realizar transplante, tá? Ela começou a partir do momento que as pessoas verificaram, né, a cura de diversas doenças, né, principalmente pela implantação de diferentes células, de diferentes órgãos, de diferentes tecidos, tá? Mas tudo isso já gira em torno, né, dessa biotecnologia, dessa biocompatibilidade, tá? Da compatibilidade imunogenética entre os doadores, tá? E entre os receptores ali do órgão que será transplantado no indivíduo, tá? Então, gente, para que a gente faça esse transplante, tem vários desafios que a gente tem que seguir, tá? Um dos primeiros desafios ali, que foi uma coisa que impossibilitava muito no início a realização dos transplantes, era a própria técnica cirúrgica em si, né? Que eram técnicas cirúrgicas muito rudimentares ali, onde esse método mesmo ainda não estava sendo totalmente dominado, né? A questão médica, como fazer, né, esse transplante. Depois, gente, isso foi melhorando um pouco, né? E aí a gente teve uma equipe multidisciplinar, bem treinada, os pesquisadores, né? As pessoas que verificam a reação, né? As pessoas que fazem os testes anteriormente ali, os testes de compatibilidade, né? De biocompatibilidade, próprio treinamento mesmo do médico, do cirurgião, para realizar aquele transplante, né? Então, todos esses desafios iniciais, né, atualmente já está começando ali a ser um pouco superado. E essa questão do transplante, a taxa da sobrevivência de diferentes transplantes estão aumentando cada vez mais, tá? Uma coisa que possibilitou também o desenvolvimento desses transplantes e melhorou muito mesmo, tá? É o desenvolvimento do imunossupressor, né? O que é esse imunossupressor, pessoal? É uma droga que vai bloquear, tá? O nome fala, suprimir, né? Vai bloquear a resposta imune por um tempo ali, o tempo que o indivíduo está tomando aquele medicamento, tá? Para evitar que anticorpos ali, que sejam pré-formados, né, no doador, ele reaja com as células do receptor, as células que o indivíduo ali estão recebendo no momento do transplante, tá? Então, essa droga, esse imunossupressor, tá? Esses corticoides ali, eles são utilizados para barrar essa resposta imunológica inicial, tá? Às vezes, o paciente vai precisar de tomar essa droga imunossupressora por mais tempo, né? O que não é muito ideal, né? Porque a gente tem ali uma imunossupressão, uma baixa da atuação das células de resposta imune, tá? Então, se o indivíduo, por algum outro motivo, precisa da atuação da resposta imunológica, né? Precisa da atuação dessas células, ele pode ficar comprometido, pode desenvolver ali uma doença que tem um curso evolutivo, né, prejudicado pela falta da ação das células de defesa, das células da resposta imunológica, tá?
Então, gente, né, todos esses desafios ali melhoraram essa questão, esse quadro de rejeição, tá? Essas novas técnicas, essas novas drogas, a equipe multidisciplinar bem treinadinha, tá? Tá fazendo com que a rejeição ali nos tecidos transplantados sejam bem menor do que a gente tinha antigamente, tá? Então, isso tem aumentado a sobrevida do enxerto, tá? O que seria aumentar a sobrevida? O tempo, né, que esse enxerto, que esse tecido transplantado, que esse órgão transplantado consegue ficar ali no indivíduo, tá? Às vezes a gente vai ver ali ao longo da nossa aulinha que a gente tem reações, né, de rejeições ali que são hiperagudas, iniciais, tá? Algumas rejeições que ocorrem depois de um certo tempo, mas muitas vezes, né, agora, na grande maioria das vezes, a gente não está tendo mais essa reação, essa rejeição, né, ao órgão, ao tecido transplantado, aumentando essa sobrevida do enxerto, tá? Então, gente, no nosso organismo, a gente tem uma estrutura, né, que chama complexo de histocompatibilidade principal, tá? Essa sigla aí, MHC, tá? Então, gente, esse M é de principal, tá? É major no inglês, tá? Então, é Major Complex Histocompatibility, tá? Que é o complexo de histocompatibilidade principal, tá? Denominado MHC, no ser humano a gente fala HLA, tá? É antígeno leucocitário humano, tá? O que é isso, gente? O que é esse MHC? Tá? Ele vai ser ali uma proteína da superfície celular, tá? Vou ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Não consigo. Uma proteína da superfície celular. Ah, vou conseguir, olha que bonitinho. Então, aqui eu tenho uma célula, né? Aqui, ó, eu tenho essa proteína de superfície, tá? Que é denominado de MHC. Tá lindo, né, gente? Então, aqui, ó, essa proteína aqui de superfície que eu desenhei para vocês, tá? É uma proteína sinalizadora, tá? Quando eu tô dando aula, eu gosto de falar que ela é como se fosse uma bandeirinha, né? Que vai... os produtos são reconhecidos aqui dentro da célula, né? Então, por exemplo, tem um produto ali, né? Que foi fagocitado da célula, do tecido, do órgão que foi transplantado, ele é digerido, né, dentro dessa célula, em pequenos pedacinhos, tá? E esses pedacinhos são colocados para fora da célula e grudados ali fora da célula, tá? Para fazer a sinalização com outras células, tá? Então, vamos supor que aqui seria uma célula, né, dendrítica, por exemplo, uma célula que vai capturar esses antígenos, né, por exemplo, de um coração, um tecido ali de pele que foi transplantado, tá? Então, isso é internalizado por essas células apresentadoras de antígenos. Essa partícula, essa proteína que foi internalizada, ela é totalmente quebrada e exposta, tá? Na superfície celular. Tá? Esse MHC, eu tenho um formato, né, que parece um clipezinho que fica ali do lado de fora da célula e fica sinalizando, ela vai mostrar para outras células, tá, a presença de um antígeno, de um corpo estranho, tá? Então, depois ela vai se comunicar com uma nova célula, né? Então, vamos supor aqui um linfócito B, vai reconhecer essa proteína que foi sinalizada ali pelo MHC, tá? E vai começar a produzir anticorpos contra essa proteína, ó,
que foi sinalizada ali pelo MHC. Então, por exemplo, um transplante, né, de coração ali, o linfócito B aqui pode começar a produzir anticorpos contra, né, essas proteínas, esses miócitos ali das células cardíacas que foi transplantada, tá, gente? Então, todo o processo de reconhecimento e rejeição aos transplantes estão relacionados a esse processo aqui de histocompatibilidade principal, essa proteína que é o MHC. Opa. Consegui. Bom, gente, então a rejeição, tá? É esse reflexo ali, tá? Dessa resposta imunológica inicial ali, tá? Envolvendo esses antígenos de reconhecimento e sinalização pelo HMHC ou HLA, tá? Aqui eu coloquei para vocês aonde é que fica esse MHC, tá? Nessa proteína sinalizadora que fica na superfície da célula, que são células sinalizadoras ali para o nosso organismo, tá? Então, eu coloquei para vocês em qual região, onde que a gente pode encontrar essa proteína sinalizadora, tá? Então, aqui é o cromossomo número 6, tá? E aí, o MHC, gente, ele fica nessa região, tá? No braço direito desse nosso cromossomo 6. Tá? Então, nesse MHC aqui, nessa região, a gente tem várias moléculas, né, de histocompatibilidade principal, que a gente chama de MHC de classe 1, MHC de classe 2, MHC de classe 3, tá? O MHC de classe 1 é a principal molécula aí que está envolvida nessa questão da rejeição, tá? Que está envolvido ali na imunologia dos transplantes, é uma das principais moléculas sinalizadoras, tá? Então, o indivíduo recebe um tecido transplantado, esse tecido é reconhecido pelas células apresentadoras de antígeno como um corpo estranho, tá? Essas células apresentadoras sinalizam esse corpo estranho, a presença desse corpo estranho, a partir das moléculas MHC, né, que são produzidos lá no cromossomo 6, no braço direito, e aí, então, o indivíduo começa a produzir células que são reativas, anticorpos que são reativos a essas proteínas estranhas que foram transferidas para esse indivíduo, tá? Então, a gente tem ali, principalmente, a participação de células, né, nesse momento de reação, e a participação de anticorpos, tá? Produção de citocinas ali, que vão proliferar e potencializar essa reação que está acontecendo no indivíduo que foi transplantado, tá? Aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês os principais tipos de transplante, tá? Inicialmente, aqui a gente tem o autoenxerto, tá? O que é um autoenxerto, né? É o transplante que é realizado ali entre pacientes, né, entre o próprio indivíduo, tá? É um autotransplante, vai pegar um tecido do próprio indivíduo e vai colocar em outra localidade nesse indivíduo, tá? Então, esse autotransplante não faz, né, não desenvolve resposta imunológica no hospedeiro, tá? Porque são células ali do próprio, né, organismo. Então, o MHC, né, que é aquela célula sinalizadora, e a célula que reconhece, né, nas células sinalizadoras de antígenos, as células que reconhecem esses corpos estranhos, ela não vai ter proteína estranha nenhuma, né, para reconhecer. Então, o MHC não vai sinalizar,
tá? Então, exemplos ali desse autoenxerto, né? Então, a ponte de safena, né? Onde a gente pega uma veiazinha ali da perna, que seria a veia safena, e coloca lá no coração, né? Quando a gente tem, por exemplo, algum bloqueio na artéria coronária direita, principalmente, usa-se essa ponte de safena para substituir, né? Essa atividade dessa veia que está aqui sendo bloqueada, né? Um outro exemplo, um transplante de pele, né? Quando às vezes o indivíduo tem algum acidente, um processo de queimaduras, né? Então, tira-se a pele, né, daquele local onde, né, tá íntegro, né? Depois a gente, nesse local aqui, vai ocorrer um processo de reparo tecidual nesse paciente, tá? E aí coloca naquele lugar, naquele local ali que está mais lesado, né? Onde os tecidos ali, porque a gente tem que ter um pouco de célula, né? Para proliferar, para conseguir fazer esse reparo tecidual, né? Onde tem a escassez dessas células e onde está ocorrendo a dificuldade da proliferação dessas células, né, do epitélio e recuperação do tecido, tá? Então, é o autoenxerto, tá? É o transplante realizado ali com tecidos, com células do próprio indivíduo, tá? Não, a gente não tem sinalização pelo MHC, não tem desenvolvimento de resposta imunológica. Depois, gente, a gente tem o isoenxerto, tá? O que é iso? Iso é igual, né? Nossa, mas como que eu vou ter um isoenxerto? Como que se faz isso, tá? Isoenxerto, gente, é um transplante de órgão, tá? Que vai acontecer entre indivíduos que são geneticamente idênticos, tá? Então é muito difícil da gente conseguir fazer um isoenxerto, né? Então só gêmeos idênticos ali, né? Ou então quando a gente está clonando em animais de laboratório, né? Animais que foram produzidos ali, né, modificados geneticamente, então a gente consegue fazer esses isoenxertos, tá? No laboratório, né, quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu fazia um camundongo geneticamente modificado, tá? Que tinha umas características peculiares, assim, de acordo com a resposta imunológica que eu estava estudando, tá? No laboratório, eu desenvolvi um camundongo que não produzia uma citocina, que, né, no caso, era a citocina IL-4. Eu queria que ele não produzisse isso para ver a falta dessa citocina nas infecções que eu promovia no camundongo, tá? Que era infecções com nematóides, tá? Então, quando a gente faz isso, quando a gente muda geneticamente, às vezes um animal, né, um clonezinho, que aí eu fazia clones, a gente pode fazer esses experimentos e a gente vê que a resposta em todos eles, né, a gente usa esses camundongos geralmente modificados, porque para a gente não ter uma diferença ali entre a resposta imune de um ou outro, né, que seria difícil de observar o que estava acontecendo, o que estaria acontecendo mesmo pela falta daquela proteína que eu estou estudando, né, se cada indivíduo, se cada camundongo tivesse uma resposta particular. Então, nisso a gente consegue estabelecer drogas, o funcionamento, né, seria a fase nível 1 ali, para a gente testar o funcionamento de diferentes drogas, metodologias, para a gente até testar a questão dos transplantes mesmo, a gente inicialmente faz usando, né, no método do isoenxerto, tá? O isoenxerto ele é feito entre indivíduos que são geneticamente idênticos. No caso natural, né, a gente tem gêmeos univitelinos, tá? Ou então animais que foram modificados, que é a ovelhinha dona, né? Animais que foram modificados no laboratório dessa forma que eu comentei com você,
tá? Então, gente, assim como o autoenxerto, nesse isoenxerto, a gente também não tem o desenvolvimento de resposta imunológica, tá? Porque nos indivíduos ali geneticamente idênticos, né, como se fosse no próprio indivíduo mesmo, todas as sinalizações, as proteínas ali no HLA, as células apresentadoras de antígeno entre um e outro, vão ter o mesmo potencial de reconhecimento, tá? Então, os transplantes que são realizados entre eles geralmente pegam muito bem. O organismo não reconhece que é um corpo estranho que está sendo doado ali para o novo organismo. Outro tipo, gente, de transplante é o aloenxerto, tá? Esse tipo de transplante é o enxerto mais comumente realizado, tá? A grande maioria dos enxertos, eles são realizados através desse método, tá? Do aloenxerto, tá? E o que é isso, tá? São os transplantes entre indivíduos da mesma espécie, tá? Indivíduos são da mesma espécie, mas porém esses indivíduos eles são geneticamente diferentes, tá? Então aqui eu coloquei para vocês ilustrando essa questão, tá? A gente tem grandes diferenças entre a gente, né? Inúmeras diferenças, mas essas diferenças não são suficientes, né? Para a gente falar que somos de outra espécie. O ser humano é que são todos ali de uma mesma espécie, tá? Então, são todos esses transplantes que são feitos de um indivíduo para outro, tá? Sem exceção, a não ser quando a gente fala ali dos gêmeos univitelinos, tá? Então, é o tipo de transplante, o aloenxerto, que é o mais realizado de todos por causa da compatibilidade, né? Então, por exemplo, eu estou precisando de um órgão, eu não tenho irmã gêmea, né? Como é que a gente faz? Como é que eu vou fazer isso? Geralmente o paciente ele entra, né, lá na fila dos transplantes e vai achar alguém na população que seja compatível com esse processo de doação, né? Eu vou mostrar para vocês qual que é o teste de compatibilidade que é realizado para que esse transplante seja liberado, tá? Então, gente, nesse caso, tá? Desse tipo de transplante é o maior desafio, é um dos maiores desafios que a gente tem, tá? Porque no autoenxerto é muito fácil e no isoenxerto também, porque não tem desenvolvimento de resposta imunológica, tá? Mas já nesse aqui, no aloenxerto, que é o mais possível de se realizar, né? Porque ninguém tem clone aí espalhado pelo mundo, poucas pessoas têm irmãos gêmeos, univitelinos, então a gente tem que lidar com essa situação, tá? De realizar transplantes entre indivíduos que têm características muito diferentes ali das nossas, tá? Então, gente, esse enxerto, esse transplante nesses indivíduos, ele geralmente tem potencial, tá, de ser rejeitado, tá, na grande maioria, né? E aí é que a gente vai precisar mais ainda, né, da equipe multidisciplinar bem treinada, que o transplante seja feito ali da melhor maneira possível. E aqui a gente vai precisar muito do uso, né, das drogas imunossupressoras, né, que são as drogas ali que vão ajudar a gente, vai bloquear o desenvolvimento de resposta imunológica, tá? Até que aquele transplante, até que aquele órgão já esteja adaptado e funcionando bem no novo indivíduo, né? Um outro tipo, gente, de transplante seria o xenoenxerto. Que nome é esse? Xenoenxerto, tá? Xeno, gente, é de fora, uma coisa de fora, tá? Então, xenoenxertos são transplantes entre indivíduos, tá? Que são que fora da minha espécie, ou seja, de outra espécie que não seja a minha, tá? Então, transplantes de indivíduos de
entre espécies diferentes, tá? E nesse caso aqui, os transplantes, eles podem ser extremamente rejeitados, tá? Fortemente rejeitado ali. Por quê? Né? Na hora que a célula, que for a célula sinalizadora de antígeno, né? Perceber aquela presença daquelas células, daquelas proteínas estranhas, né? Ela vai sinalizar aquilo tudo ali através do MHC, né? E as células de defesa vão chegando ali, os linfócitos B para produzir anticorpo e as células T também para reagir contra aquelas proteínas que foram transplantadas, tá? Então, esse xenoenxerto é fortemente rejeitado, tá? O que a gente tem olhado muito, tá? O porquinho transgênico, tá? Ele está sendo muito utilizado, tá? Porque ele tem crescimento rápido e geralmente ali ele tem os órgãos, tá? Que ficam mais ou menos no tamanho do órgão do ser humano, tá? Então a gente modifica esse porquinho no laboratório, a gente cria ele com condições, né, de higiene, para que possa, né, ele possa ser utilizado para a realização desse transplante, tá? Não somente os órgãos, pessoal, mas muito a pele, né? A gente tem os tecidos ali dos porcos que podem ser utilizados para serem transplantados, tá? Outras questões é na fabricação, às vezes, de algum tecido, alguma estrutura que precisa ser implantada no organismo, né, do indivíduo e revestida por células, né? Então, às vezes, a gente faz um modelo né, no material tipo silicone, né? Coloca esse modelo, é como se fosse uma forminha, né? A gente tenta criar o órgão mesmo que vai ser transplantada, a região ali que vai ser transplantado, uma cartilagem, por exemplo, que está ausente, né? Às vezes uma cartilagem da orelha. Então, o que a gente faz? A gente faz um molde, deixa esse molde na cultura de células do porquinho, tá? E aí essas células do porco começam a revestir esse molde, tá? E depois a gente vai ter ali a estrutura que a gente precisa, né? Que foi totalmente revestida pelas células do porquinho e a gente usa, seja ali um tecido cartilaginoso, por exemplo, né? A gente usa isso para colocar no paciente. Bom, gente, então, né, a gente falou de transplante, então como que a gente vai liberar, né, o paciente para fazer esse transplante, né? A primeira prova que a gente tem ali para fazer esse teste chama prova cruzada, tá? Então, ela é uma prova que já desde 1968 a gente já conhece ali, né, a probabilidade de se realizar essa técnica, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou identificar pacientes, tá? Que vai ter anticorpos que possam ser reativos, tá? Às células que eu possa vir a receber, tá? Então, a gente vê se se o receptor, tá? Pode produzir ali anticorpos que irão reagir com as células do doador, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega... Dei no negócio aqui. Sumiu. Achei. A gente vai pegar, né? Deixa eu ver se tem uma mais grossa aqui. Não. A gente vai, geralmente a gente faz numa plaquinha de escultura, tá? A gente pega o soro do receptor, coloca aqui, né? O soro, tá? Dentro dessa plaquinha. Se, gente,
E depois a gente coloca os linfócitos do doador, tá? A gente faz essa triagem ali. Todo mundo que vai ser submetido a um transplantezinho, até quem vai fazer cirurgia, receber sangue, muitas vezes faz essa prova cruzada aqui, tá? A gente, para ver se as células do... Tá, gente? Tô colocando essas bolinhas aqui, que seriam os linfócitos. A gente faz essa prova cruzada para ver se a gente pode receber ou não, né, aquele material, aquele sangue, tá? Então, a gente coloca em contato nessa prova cruzada o soro do paciente que vai receber, tá? Soro do paciente receptor com os linfócitos, tá? De quem vai doar, tá? E a gente verifica a taxa de anticorpos pré-formados, ou seja, se o paciente que vai receber tem alguns anticorpos pré-formados no soro que é capaz de se ligar e matar a célula que vai ser doada, que vai ser recebida, tá? Então a gente vê esse potencial de ligação aqui, ó. Um anticorpo se ligou aqui, esse se ligou aqui, eu tive ligação, tá? Então, aqui mais um anticorpo. Ó, tô tendo essa ligação aqui eu liguei. Vamos ligar. Quase tudo. Tá? Então, o que aconteceu? Fiz a prova cruzada e eu vi o quê? Que a maioria das células aqui vão morrer, tá? Porque o soro do receptor contém anticorpos pré-formados que reagem, tá? Reconhecem as células do doador. Então, nesse caso que eu coloquei aqui, ó, nesse desenho, esse doador aqui, né? Ele seria contraindicado, ele não vai servir para ser ali, né? Para ser utilizado ali no transplante que esse paciente precisa, tá? Então, a prova cruzada foi positiva e é contraindicada, tá? Então, aqui eu estou mostrando isso para vocês, né? A prova cruzada. Coloca o soro do receptor na presença dos linfócitos do doador, né? Se tiver anticorpos aqui no soro pré-formado que reagem, né, contra os antígenos presentes ali naqueles linfócitos, eu vou contar a taxa de linfócitos mortos. Ali no slide anterior eu coloquei, né, um só que não morreu, que não foi aderido ali com o anticorpo, né? Então, como seria a liberação desse resultado para se realizar ou não o transplante? A gente tem um score, né, que fala a respeito da porcentagem de linfócitos mortos, tá? Então, se eu tenho de 0 a 10%, tá, de linfócitos que morreram, né, naquele caso, naquela agregação que eu mostrei, se eu tenho até 10% de linfócitos que morreram, eu falo prova cruzada negativa, tá? Então, aí, nesse caso, eu posso liberar para ser transplantado. O ideal, gente, é que eu fique o mais próximo aqui de 0, tá? Assim, 0 mesmo eu só vou ter no indivíduo ali da mesma espécie, né? Nos clones, nos animais de laboratório, tá? Mas o ideal é ficar próximo a 0 ali até 10%. Conseguir isso, aí eu libero para o transplante, tá? Esse caso aqui, ó, de 11 a 20%, a gente chama de negativo duvidoso, tá? A gente não é legal de liberar, mas só em casos extremos aqui a gente pode fazer essa liberação para o transplante, tá? E daqui para baixo, ó, de 21 a 50%, de 51 a 80, 81 a 100%, são reações positivas, né? Que a gente chama de prova cruzada positiva, tá? Então, a gente tem positivo fraco, positivo e positivo forte, né? Então, aqui, ó, prova cruzada positiva, a gente não libera aquele órgão, não libera aquele tecido para ser transplantado para aquele paciente, tá? É uma contraindicação absoluta para se realizar o transplante, tá? Esses negativos aqui, ok, o transplante pode ser liberado,
tá? Então, aqui, gente, eu estou mostrando para vocês essa questão da compatibilidade, né, do HLA, ou seja, quantos alelos o indivíduo tem ali de compatibilidade entre os doadores e os receptores e a sobrevivência do enxerto, tá? Então, aqui o que eu estou mostrando? Alelos não compatíveis, né? Então, eu estou mostrando a não compatibilidade aqui no eixo, ó, tá? Do gráfico. Então, se eu tenho 0 alelo não compatível, né? Significa que eu tenho ali, né? 100% de compatibilidade. Vamos supor, então, ali um transplante sendo realizado entre os clones laboratoriais, entre gêmeos univitelinos, tá? 0 alelos não compatíveis significa de 100% de compatibilidade, tá? Se eu tenho 100% de compatibilidade, tá? Olha a sobrevivência aqui, um exemplo de um enxerto renal, de um transplante renal, tá? Então, fica ali, ó, em 5 anos, né? Depois de 5 anos que foi realizado esse transplante, a taxa de sobrevivência ali desse órgão, né, no outro indivíduo, tá? Então, o que a gente pode perceber, ó, que é mais ali do que 90%, né? A sobrevivência quando a gente tem os alelos 100% compatíveis, tá? Aí a gente vai aumentando isso, né? Os alelos não compatíveis. Então, por exemplo, aqui nesse daqui, né? Eu tenho 5 alelos não compatíveis, tá? Então, eu tô ali aumentando a questão da incompatibilidade. Então, quanto mais eu aumento a incompatibilidade ali, né? Eu vou ter a menor sobrevivência dos enxertos, ó. Se a gente traçar uma linha daqui a aqui, a sobrevida aqui era tipo 90%, agora aqui, ó, já tá caindo para 70%, tá? Então, quanto mais aqui eu já tenho 6 alelos não compatíveis, aí a sobrevida já caiu mais, já foi em torno de 58%, tá? Então, não é um processo, né, gente? O que a gente esperaria, vou mostrar aqui. O que a gente esperaria era um perfil mais ou menos assim, né? Faz de conta que é uma linha reta, tá, gente? Um perfil dessa forma. Oh, nossa, você piorou. Como é que desmancha isso? Sei não. Deixa eu ver. Ah, tem borracha, gente. Tentar mais uma vez. Isso. Tá? A gente espera ali que seria uma linha mais ou menos assim, tá? Então você fala assim, Vitora, esse 4 aí, esse 5, tá saindo um pouco da curva, né? Mas acontece, porque são dados, né, que foram obtidos de pessoas mesmo, então pode acontecer. Mas quando a gente vai analisar esse gráfico, a gente analisa sempre, tá? A tendência. Então, a linha de tendência, é que quanto menos alelos não compatíveis, né? Quanto menos alelos não compatíveis, maior a sobrevida. Então, aqui a gente vai, quanto mais alelos não compatíveis, a sobrevida vai caindo ali nesses indivíduos. Bom, gente, então, pode perguntar. Tem alguém que quer perguntar? Professora, no caso, voltando um pouquinho atrás, lá na prova cruzada, a gente fazendo o teste de prova cruzada, ele dando negativo, pode ocorrer de futuramente, ainda assim, a pessoa rejeitar o transplante? Pode, tá? Vou falar agora aqui a respeito dessas reações de rejeição, tá? Além do teste de prova cruzada, a gente tem que fazer a tipificação do ABO, tá? Então tem que ser o ABO e a prova cruzada liberada, tá? Mas mesmo assim, dando compatibilidade, vou mostrar aqui para vocês, a gente pode ter reação, tá? Vou começar a falar agora da reação aqui. Ah, sim. Beleza? Então,
Gente, né? Como é que são esses mecanismos de rejeição, né? As reações que podem ocorrer a partir do momento que a gente faz esses transplantes, tá? Então, a gente tem diferentes tipos de rejeição, tá? Rejeição hiperaguda, que a gente chama, rejeição aguda e a rejeição crônica, tá? Então, quais são os sinais ali, depois de um transplante, né, que o paciente está, né, apresentando ali, está podendo ter alguma reação, a rejeição a esse transplante, né? Um dos primeiros sinais de perigo seria a febre, tá? Porque a febre sinaliza ali esse processo inflamatório, né? Então, está sinalizando que as células da resposta imunológica estão atuando ali contra aquele órgão que foi transplantado, tá? Aumento da pressão arterial, edema né, ali na região que ocorreu o transplante, um edema generalizado, às vezes, aumento súbito do peso, tá? Uma mudança do ritmo cardíaco, dor local, tá? Dor no local do transplante. Então, são sinais de alerta que algo não está legal, tá? Que o transplante possa ali estar sofrendo alguma rejeição. Prestar muita atenção, principalmente na evolução da febre no paciente, tá? E aí, gente, quais são os tipos de rejeição? Então, mesmo, né, que a gente estava conversando, mesmo que possa, né, a prova cruzada ali seja liberada, mesmo que se faça o transplante, pode acontecer, tá? Quanto menos, é isso que a gente tem que falar. Quanto mais compatibilidade, menos chance, tá? De ter rejeição. Vocês viram que a primeira escala era de 0 a 10%, né? Então, o ideal é que a gente ache um doador que fique ali próximo do zero, né? 5, o 0 é difícil, mas um 5, um 3, né? Se a gente acha ele esse doador. Então, é por isso que eu falo que pode haver a rejeição, porque às vezes eu posso ali estar próximo aos 10%, que é um nível de tolerância que a gente dá ali para liberação dos transplantes, né? Então, tem HLA, né? Vou relembrar aqui vocês. Tem, né? Uma possibilidade ali, né? 10% dos linfócitos estão morrendo na prova cruzada, né? Então, não foi totalmente compatível, 100% compatível, né? Eu tive alguma reação ali do MHC, tá? Então, gente, esse número aqui de 10% pode ser suficiente para que a gente tenha ali uma rejeição, tá? Então, o ideal é achar o doador que seja mais compatível possível, tá? Só que não é fácil, gente, achar um doador dependendo do órgão, né, que a gente está querendo transplantar. A gente às vezes fica vários, né, meses ali na fila do transplante. Então, o que acontece? Às vezes aparece algum que pode ser, mas que não é ideal, extremamente ideal. Mas aí a gente faz, se o paciente está correndo risco de morte, por exemplo, usa-se, sim, o transplante, porque de 0 a 10%, principalmente, é liberado para fazer o transplante, tá? Então, às vezes a gente investiga em pessoas da família, né? Quanto menos reação a gente tiver, é melhor, tá? Então, essa reação hiperaguda que a gente tem é a reação inicial ali, tá? Pode ocorrer, às vezes, até minutos, horas, tá? Em poucos dias, não passa disso da intervenção cirúrgica, do transplante, tá? Essa rejeição hiperaguda, ela está relacionada com anticorpos pré-formados, né? No paciente que recebeu o órgão, tá? Então, vai promover ali, né, exemplificando se foi um transplante ali renal, a presença o surgimento ali de microtrômbulos nos glomérulos, né? A gente tem esses antígenos que foi produzidos contra essas proteínas que foram recebidas, né? Ocorre a deposição desses anticorpos aqui, na verdade, né? Por exemplo, nos vasos endoteliais, e começa, né, gente? Vocês já viram lá
pessoal que está fazendo a patologia também aqui, né? Vocês viram que, inicialmente, quando a gente tem uma lesão endotelial, uma das primeiras respostas ali seria a formação de trombo, depósito de fibrina e formação de trombo, tá? Então, a partir do momento que eu tenho esses anticorpos pré-formados ali na circulação, eles podem se depositar na parede dos vasos, começando a promover lesões nos vasos sanguíneos, tá? E vai, né, promovendo ali, inicialmente, a formação de trombos, tá? Então, gente, né, a gente vai, né, esse processo vai acarretar ali, tá? Essa deposição dos anticorpos, da destruição total ali dos vasos sanguíneos, tá? Isso é muito comum de acontecer, né, nos transplantes renais, tá? Então, o que a gente faz para prevenir isso? Aquela detecção mesmo, que a gente chama de cross-matching, tá? Na prova cruzada, para a gente tentar pegar ali o doador que seja o mais compatível possível para evitar que isso ocorra, essa rejeição aguda, tá? Que acontece por causa de anticorpos pré-formados que podem estar no receptor, tá? Depois, gente, reação hiperaguda, tá, gente? A gente agora vai falar da reação aguda, tá? Que é a reação mais comum, tá? Que acontece, tá? Porque a hiperaguda, ela geralmente, né, algumas horas, assim, se você faz a prova cruzada, você sabe que você não vai liberar se muitos linfócitos ali atacaram as células daquele indivíduo, né? Então, você tem uma taxa de tolerância. Então, você só libera, o ideal é que não mate ali. Você já fez a prova cruzada, você já viu que não tem muito anticorpo reativo, tá? Então, ela não é a mais comum, tá? A rejeição que a gente tem, que é a rejeição mais comum, tá? É que ocorre ali nos primeiros 6 meses, tá? Após o transplante, tá? E aí, gente, nesse caso, não está ali ligada à presença dos anticorpos pré-formados, não, tá? Está ligada esse tipo de rejeição à presença de linfócitos T, tá? Os linfócitos, eles vão migrando, então aqui, né, eu tenho tecido, tá? E aí, a gente que foi ali transplantado, né? A gente vai tendo ali a migração de células T, que a gente chama, células T citotóxicas, linfócitos citotóxicos, tá? Que vão migrando para o órgão que foi transplantado, tá? E começa a depositar substâncias tóxicas ali naquele local, em cima daquele órgão que foi transplantado e começa a destruir aquele tecido, tá? Então aqui eu estou mostrando o linfócito se aproximando no tecido e aqui, ó, a destruição, né, nessas células que são mais escurinhas, a destruição do tecido por causa das substâncias tóxicas que são liberadas por esses linfócitos, tá? Então, é a reação aguda, ela ocorre ali após os 6 meses, tá? Então, nesse momento, gente, as drogas imunossupressoras, né, elas têm que continuar, né, elas são eficazes ali para inibir essa proliferação celular, essa proliferação desses linfócitos que são reativos, tá? Mas, mais uma vez, falando, o indivíduo que está fazendo uso, né, dessas drogas, podem, né, ali precisar da resposta imune para algum outro fator e, né, ter o sistema comprometido, ficar doente, não ter condições ali de combater uma infecção, por exemplo, tá? Então, sempre essas drogas imunossupressoras têm que ser usadas com muito cuidado e por um período, né, um espaço de tempo menor possível, tá? E aí, gente, finalmente a gente tem essa rejeição que a gente chama de rejeição crônica, tá? Essa rejeição crônica, ela não, né, tem uma relação imunológica muito bem estabelecida, tá? Porque ela não acontece nem por causa de anticorpos
E também não acontece nem por causa de células da resposta imunológica que migram para aquele local, tá? A rejeição crônica, ela está bem ligada à questão de perda, né, da função daquele órgão, tá? Então, você fez o transplante, tá? E aí, meses depois, né, o órgão estava funcionando bem ali naquele novo organismo, mas meses depois ele foi perdendo a sua atividade, foi perdendo a sua função, tá? Então, os dados mostram que isso acontece principalmente a partir de uma fibrose, tá? Que vai ali sendo produzida, tá? Tecidos de fibrose, fibroblastos, miofibroblastos, estão sendo produzidos e depositados naquele local, tá? Então, o que aconteceu? O órgão, naquele paciente, né, por causa da manipulação, o estresse que aquele órgão sofreu, ele não conseguiu, né, manter a sua atividade, a sua funcionabilidade por muito tempo, tá? Então, por exemplo, nas doenças das artérias coronárias, no transplante de coração pode acontecer, né? Nos rins, a gente observa a evolução desse processo de fibrose, tá? Nos transplantes de fígado, tá? Então, a etiologia não é imunológica, não é muito clara, mas sim a gente observa a perda da função daquele órgão naquele novo indivíduo, tá? Sem ação de resposta imunológica. Então, gente, né, finalizando aqui, né, a questão das provas para se realizar o transplante, do que é necessário para que o transplante seja realizado, a gente precisa fazer, né, a prova cruzada, tá? Que é a tipificação ali para a gente ver o HLA, ver o potencial de linfócitos que podem serem mortos ali, né, pela ação de anticorpos pré-formados do paciente. E, além disso, pessoal, a gente não pode deixar de fazer a compatibilidade do sistema ABO, né? Então, assim, são vários fatores aqui que podem, às vezes, dificultar a questão do transplante. Às vezes ele é compatível aqui na prova cruzada, tá? Mas o doador pode não ser compatível no sistema ABO, tá? Então, eu vou abrir para mais perguntinhas, por enquanto vocês, né? Tirei algumas dúvidas só até agora, então vou abrir de novo. Quem quiser tirar alguma dúvida, já pode falar. Adriana,